O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. As usinas termoelétricas ajudam a manter a demanda mundial de energia. Elas hoje são 100% eficazes e são de total segurança para os padrões ambientais. Hoje você vai conhecer como funciona uma termoelétrica. Tem um bom documentário. Energia termoelétrica é toda e qualquer energia produzida por uma central cujo funcionamento ocorre a partir da geração de calor resultante da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Os principais combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas são o carvão mineral, a nafta, o petróleo, o gás natural e, em alguns casos, a biomassa. O carvão mineral é muito utilizado pelas termoelétricas, uma vez que essa é a fonte mais abundante de energia e possui custos menos elevados. Além disso, as usinas ocupam uma área pequena e possuem um nível de produtividade quase 2 vezes maior do que o das hidrelétricas, por exemplo. As usinas termoelétricas podem ser edificadas praticamente em qualquer lugar, inclusive próximos de centros urbanos, diminuindo desperdícios nas linhas de distribuição. Além disso, podem ser construídas rapidamente para atender demandas emergenciais a médio e curto prazo. As usinas termoelétricas possuem um alto custo de manutenção, posto que necessitam constantemente de combustíveis para ser queimado. Os piores impactos ambientais que podem ocorrer é quando os gases residuais do processo são emitidos para a atmosfera. Usinas termoelétricas produzem energia a partir da queima de carvão, óleo de combustível e gás natural em uma caldeira, ou pela fissão de material radioativo, como urânio. O calor gerado a partir destes elementos transforma em vapor a água presente em tubos localizados nas paredes da caldeira. Tal vapor, em condições de alta pressão, faz girar uma turbina que aciona o gerador elétrico. A partir desse gerador, a energia é conduzida até um transformador para ser distribuída para o consumo, enquanto a água é resfriada em um condensador e redirecionada aos tubos da caldeira para repetir o ciclo. As usinas termoelétricas produzem energia a partir da queima de carvão, óleo combustível e gás natural em uma caldeira, ou pela ficção de material radioativo, como por exemplo o urânio. O calor gerado a partir desses elementos transforma em vapor a água presente em tubos localizados nas paredes da caldeira. Tal vapor, em condições de alta pressão, faz girar uma turbina que aciona o gerador elétrico. Desde a energia é conduzida até um transformador para ser distribuída para o consumo,
enquanto a água é resfriada em um condensador e redirecionada aos tubos da caldeira para repetir um ciclo. Iremos falar sobre a transformação da energia presente na energia termoelétrica. A transformação da energia é todo o processo de mudança de energia de uma forma para outra. E conforme podemos perceber, esse processo de transformação de energia é muito importante e acontece a todo momento no nosso cotidiano. Existem várias formas de exemplificar e vários tipos variados de energia. É energia química, elétrica, nuclear, cinética, mecânica e entre outros. Eu posso citar como exemplo a energia mecânica, que ela é caracterizada pela capacidade de um corpo de gerar um trabalho. Que esse trabalho, por sua vez, é a energia aplicada por uma força em um deslocamento. Sendo assim, também posso citar e exemplificar a energia mecânica como, por exemplo, um carro subindo uma ladeira, uma montanha russa, sinuca e entre outros. No entanto, a energia mecânica pode ser definida como a capacidade de um corpo de realizar um determinado trabalho, assim como eu havia falado anteriormente. Quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com o movimento, ela é chamada de energia cinética. Porém, se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição de um corpo, ela é chamada de energia potencial. No Brasil, a energia termoelétrica é um recurso estratégico, pois supre as necessidades energéticas durante o período de seca. Atualmente, com o baixo nível dos reservatórios, não é só o abastecimento de água que está ameaçado, mas também o fornecimento de energia, já que a maior parte da produção do país vem de hidrelétricas. Para evitar um apagão, como aconteceu em 2001, usinas térmicas têm sido acionadas. Um terço da energia elétrica usada no Brasil está saindo das usinas termoelétricas. E isso ajuda a explicar por que a conta de luz subiu tanto. A termoelétrica tem um custo de operação muito alto, porque ela precisa de combustível para funcionar. Então, toda vez que as termoelétricas operam, o consumidor tem que pagar o custo desse combustível. A conta de luz nunca foi tão cara. Desde maio, o consumidor brasileiro vem pagando pela bandeira tarifária vermelha, que neste mês passou para o patamar 2, com o custo adicional de R$ 9,49 a mais. Entre os equipamentos que apresentam maior taxa de consumo e exige atenção redobrada ao seu uso estão ar-condicionado, geladeira, chuveiro elétrico e videogame. A energia termoelétrica opera com o aquecimento da água para a produção de vapor, que aciona o gerador elétrico por meio de turbinas. Os principais combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas são o carvão mineral, a nafta, o petróleo, o gás natural e, em alguns casos, até mesmo biomassa. Em consequência, ocorre o aquecimento global. O aquecimento global provoca uma série de alterações no planeta, das quais as principais são: mudança na composição da fauna e da flora em todo o planeta, derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando o aumento do nível do mar. Isso poderá levar à submersão das cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas para outros locais. Aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões, trazendo caos para as cidades e ambientes mais próximos. Extinção de espécies de animais, secas poderão ser mais frequentes e mudanças climáticas podem ainda mais afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. Usinas termoelétricas produzem energia a partir da queima de carvão, óleo combustível e gás natural em uma caldeira ou pela fissão de material radioativo. Os rejeitos de uma termoelétrica são basicamente classificados em sólidos, líquidos e gasosos, os quais possuem o maior potencial poluidor considerando as questões atmosféricas. A geração de energia elétrica pelas centrais termoelétricas é a segunda maior produtora de gases de efeito estufa e, portanto, de grande influência no aquecimento global. Entretanto, o maior problema está no aumento da emissão de gases poluentes, os chamados gases de efeito estufa, os quais se acumulam na atmosfera. Caso no aquecimento global, o aumento na concentração dos gases do efeito estufa, ele provoca uma alteração na troca de calor.
então ficando assim a maior parte retida na atmosfera. É uma consequência que ocorre aumento da temperatura, o que causa esse aquecimento global. Também é importante destacar alguns pontos, o uso de combustíveis fósseis, que é a queima de combustíveis fósseis usados em automóveis movido a gasolina, óleo, diesel, sabe, que libera o dióxido de carbono. Também tem o desmatamento, que é a destruição de grandes áreas de florestas, também liberando os gases do efeito estufa. Tem as queimadas, que é a queima da vegetação, libera a quantidade significativa de dióxido de carbono. E também outro ponto é atividades industriais. As indústrias que fazem uso de combustíveis fósseis também são responsáveis pela emissão desses gases poluentes. A usina termoelétrica é uma instalação industrial usada para a geração de energia elétrica, a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como bagaço de diversos tipos de plantas, restos de madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, urânio enriquecido e carvão mineral. Assim como na energia elétrica, em que um gerador impulsionado pela água gira, transformando a energia potencial em energia elétrica. Nas termoelétricas, a fonte de calor aquece uma caldeira com água, gerando vapor d'água em alta pressão, e o vapor move as pás da turbina do gerador. A energia elétrica ou tensão elétrica, que é distribuída para o nosso consumo, é medida em volts. No Brasil, essa tensão pode ser de 110 ou 220 volts. Isso acontece porque quando a rede elétrica começou a ser instalada no país, no início do século XX, não foi definido um padrão. Cada empresa que fazia e administrava as instalações decidiu qual usaria. Com a ampliação da rede, tornou-se economicamente inviável fazer uma troca para que houvesse uma padronização.